dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30 horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário na presença do Senhor, olhando para a palavra dele, aprendendo da palavra dele, colocando em prática a palavra dele no dia de hoje, que é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós podemos decidir por Cristo Jesus. Hoje é o dia que nós podemos avançar olhando nos olhos deste Deus e declarando que nós só temos um Deus, Jesus Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que derramou o sangue real por mim e por você lá naquela cruz e que nos deu e nos trouxe uma aliança de eternidade com este Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Ontem nós falamos um pouco sobre Débora, sobre a juíza Débora ali naquele tempo ali do livro de Juízes, né? Aquela mulher forte que ouviu a voz do Senhor e ficou sentada ali embaixo da palmeira até que tudo aquilo que o Senhor havia falado para ela realmente se cumprisse. A obediência. Nós falamos ontem sobre a obediência, essa foi a nossa meditação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Tudo aquilo que o Senhor, a palavra de Deus nos fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, Ele nos conhecia antes de nós nascermos. O Salmo 137 nos fala que no ventre das nossas mães, Ele nos olhou ali com as suas mãos, Ele nos formou, Ele nos tocou. Lá em Jeremias, Ele vai falar que Ele formou Jeremias, Ele predestinou Jeremias, Ele organizou ali a trajetória de Jeremias antes do nascimento de Jeremias. Então, nós não somos um erro. Tudo aquilo que a nossa trajetória, conforme nós vamos sendo conduzidos, né? Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros e nós vamos nos desviando muitas vezes do caminho, mas o nosso Deus, Ele já tem um plano preparado para cada um de nós. Ele já tem ali escrito no seu livro sobre a minha vida, sobre a sua vida, e muitas vezes nós achamos que tá tudo errado. E nós vamos ler agora aqui na palavra de Sansão, Juízes 13, a partir de Juízes 13, nós não vamos finalizar hoje, mas muitas vezes nós achamos que está tudo errado no meu caminho, nada está dando certo. Senhor, eu sou fiel a Ti, eu estou ali, procuro ser honesta, procuro ser correta, procuro andar no Teu caminho, procuro ouvir a voz do Espírito de Deus, mas parece que está tudo torto, Senhor, parece que está tudo errado, parece que não dá nada certo. Mas quando nós descansamos nos braços desse Deus, quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé, né, o nosso olhar naquilo que a palavra de Deus nos fala ao nosso respeito e a respeito deste Deus, então nós estamos andando no caminho que o Senhor está ali organizando para nós e destinando para nós, para que lá no final nós possamos usufruir e olhar para trás e ver, nossa, lá quando eu achei que eu estava sozinha, lá quando eu achei que nada estava dando certo, na verdade o Senhor estava alinhando ali o meu caminho, estava alinhando a minha trajetória. E é maravilhoso andar com este Deus, é único andar com este Deus, confiar neste Deus, é trazer para nós, para nossa vida, a presença dEle de forma constante. É entender que as nossas lutas estão ali sendo lutadas pelo Senhor dos Exércitos. Eu ainda falava ontem que numa conversa com uma amiga, eu falava que nós estamos numa luta, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. As nossas lutas, existem aí eminências de guerra física, mas as nossas lutas, quando nós vivemos num povo livre, quando nós temos acesso aqui à palavra de Deus, e muitas vezes nós somos confrontados com essa palavra, nós estamos numa guerra. E as nossas armas não são armas físicas, mas são armas espirituais, a palavra de Deus, aquilo que ela vai enchendo as nossas mentes, os nossos pensamentos, aquilo que a palavra de Deus vai fazendo quando nós depositamos o nosso olhar sobre essa palavra,
fortalezas espirituais são quebradas aqui dentro da nossa mente, conjuntos de pensamentos destrutivos a respeito da nossa identidade, a respeito de quem somos, a respeito da nossa trajetória, são quebrados através da palavra viva. Então eu vou orar já para nós começarmos sobre Sansão, e ali Sansão ele vai falar justamente nesse primeiro, essa primeira passagem aqui de Sansão sobre quem ele era, sobre o que ele veio fazer ali, sobre qual era a vontade do Senhor sobre a vida dele. E todos os caminhos ali que ele tomou, alguns dos caminhos que ele tomou foram em função do caráter dele, né? Que nos mostra também que nós somos pecadores, somos falhos, e que mesmo assim o Senhor está ali com a sua mão sobre nós, nos conduzindo, nos direcionando. Quando nós caímos, Ele vem e nos pega pelas mãos, sussurra ao nosso ouvido as verdades do Espírito e nos encaminha novamente, nos faz levantar novamente. Então vamos orar e vamos começar essa primeira parte aqui de Sansão. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo, Senhor, pela oportunidade de ler da Tua Palavra, de entender da Tua Palavra, Senhor. Traz a nós a clareza neste dia, Senhor, para que nós possamos aplicar no dia de hoje, Senhor. Para que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, as verdades, Senhor, daqueles que já andaram por este mundo, Senhor, e sofreram as mesmas aflições que nós sofremos, ó Deus, e tiveram a mesma ajuda, Senhor, que Tu nos oferece hoje, naquele momento, naquele contexto. Senhor, nos ajuda a entendermos um pouquinho mais de quem Tu és, da Tua soberania, Senhor, e de quem nós somos em Ti, Senhor, da nossa identidade. Nos traz a clareza nesse dia, Senhor, sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E interessante é que Sansão, a história de Sansão, ela foi marcada por muita confusão. Só que lá no Hebreus 11, que são ali os heróis da fé, ali na galeria dos heróis da fé, Sansão é citado como alguém de muita fé. Sansão é citado como alguém que teve fé em momentos de aflições, que foram os momentos que ele viveu. Mas vamos começar aqui, então. Juízes 13. O nascimento de Sansão. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, quando Josué morreu, quando os líderes que estavam ali 40 anos no deserto também morreram, né? O povo começou novamente a se corromper. Venha, bom dia. O povo começou novamente a se corromper. Então, o Senhor foi levantando juízes ali, de tempos em tempos, para livrar o povo das suas aflições. Quando o povo se corrompia, o Senhor fazia com que os seus inimigos se levantassem, então viessem sobre eles e lutassem sobre o povo. Então, novamente o povo clamava ao Senhor, novamente o povo voltava os seus olhos para o Senhor. E então, novamente, o Senhor vinha com ajuda, com socorro para esse povo. Então, era essa sequência, né? Eles pecavam, eles clamavam ao Senhor e o Senhor vinha com ajuda. Pecavam novamente, clamavam ao Senhor e o Senhor vinha com ajuda. E tantas vezes nós passamos por esse mesmo processo de vida, né? Então, aqui, nesse contexto aqui de Sansão, já haviam outros juízes que foram levantados antes dele, e aqui nesse momento, quando Sansão, né, o Senhor projetou a vida de Sansão. Vamos começar aqui então, capítulo 13. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Eles foram oprimidos durante 40 anos pelos filisteus. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor, então, o anjo do Senhor, aqui quando a referência do anjo do Senhor, e o Senhor é com uma letra maiúscula, eles chamam de uma teofonia ou uma cristofonia, que nos remete a próprio Jesus Cristo, a próprio Deus,
né? Que apareceu ali na sarça ardente lá para Moisés, que apareceu lá para... qual foi o outro? Foi depois de Sansão aqui. O que lutou depois de Sansão, agora me fugiu o nome aqui. Que foi bem conhecido também. Não me lembro, gente. Enfim, foram várias situações aqui. Ele foi um dos juízes, eu não lembro o nome dele agora. Mas foram várias situações onde o anjo do Senhor apareceu, e quando ele aparece com letra maiúscula, com Jacó também apareceu, quando Jacó lutou ali com o anjo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo, que é uma referência do próprio Jesus Cristo, que lutou ali junto, que faz a sua aparição, né, dentro destes contextos. E aqui nesse contexto foi o próprio Jesus Cristo que apareceu aqui, e mais para frente ele vai falar que o Manoá pergunta, qual é o seu nome, né? E aí ele fala que o meu nome é tão poderoso que você não poderia entender, que é o próprio Jesus Cristo. Mas nós vamos ler mais para frente. Então, 3 dias depois, ele ainda tentava encontrar a resposta. Já passei aqui para frente. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, o Senhor gerou ali, através de Manoá e sua esposa, um homem que ele estaria levantando como nazireu para libertar o povo. Então, se estava sendo levantado um homem, imagina, eles estavam 40 anos em aflição, então eles tinham passado por aquele processo, pecaram, clamaram ao Senhor e o Senhor enviou o libertador. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. A santidade deste Deus, a glória deste Deus é algo que muitas vezes a palavra de Deus ela vai, durante as colocações na Bíblia, aparece como algo assustador, né? De tão glamouroso, de tão único, de tão fora do normal e de tão glorioso, tão gloriosa aparência, que o próprio Daniel ali caiu entre os joelhos e não conseguia se levantar. Lá no livro de Daniel nos fala, tamanha é a glória do nosso Deus. E aí ela continua aqui, falando para o marido, né? Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Olha o que essa oração de Manoá nos fala aqui. Ele aceitou aquele milagre, ele tomou para si aquele milagre, e o que ele está fazendo? Ele não está pedindo prova para o Senhor, ele está dizendo: Senhor, me manda o homem de Deus ali de novo, porque eu quero mais instruções a respeito deste menino que vai nascer. Então, a fé é algo que faz com que aquilo que está à nossa volta se mova. A fé faz com que o nosso Deus se agrade de nós e nós possamos receber dele a porção que ele já tem escrito, ele já tem lá declarado para nós, através das nossas orações. E tantas vezes nós oramos e oramos tanto, e nós sabemos, e nós vemos aqui na história
da palavra e pessoas mesmo queridas que nós conhecemos que há tanto tempo clamam por um filho, né? Clamam para que seu ventre deixe de ser estéril. E ontem eu ainda estava meditando sobre a esterilidade, né? Muitas vezes não é somente o nosso ventre que está estéril, mas projetos dentro das nossas vidas que se tornam estéreis. E nós clamamos, clamamos ao Senhor para que aqueles projetos possam nascer, possam se frutificar. E tantas vezes nós perdemos a nossa fé durante essa caminhada de oração. Os anos passam, os anos terminam, os anos começam, recomeçam e passam 5 anos, passam 10 anos, passam 15 anos, 20 anos, e aqueles projetos estão ali parados, estéreis na nossa vida. E essa busca, ela, claro que não se compara, ou pode-se até comparar com a esterilidade de um ventre, né? A dor de um ventre estéril, mas a esterilidade, ela é a mesma, né? Então, quando nós clamamos a nosso Senhor, Ele vem e toca no ventre de uma mãe de uma mulher que quer ser mãe, Ele toca em projetos que estão ali estéreis, que não nascem, que não frutificam. O nosso Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos ir até o fim, até o último momento, antes de acontecer, antes de o fruto ali, né, começar a ser gerado, começar a crescer, nós temos que prevalecer em fé. E aqui então, Manoá, ele aceitou essa declaração desse homem de Deus, ele aceitou que ele iria ser pai, ele aceitou esse milagre. Então, continuando aqui no versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço, esse eu já li, então versículo 9. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa. Então o anjo ainda estava ali brincando com o Manoá. Chamou a segunda vez, mas foi aparecer para a esposa, não apareceu para ele. Apareceu para a esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Então Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. E olha a resposta, lá quando Moisés estava lá na sarça ardente e perguntou qual é o nome que eu digo lá quando perguntarem qual é o seu nome, e aí o anjo do Senhor que estava na sarça ardente disse, né, diga, eu sou, e aqui ele responde, sou eu, né, eu sou. Então Manoá perguntou, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu, sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Tantas vezes nós deixamos de seguir as instruções que o Senhor nos dá. Tantas vezes nós deixamos de seguir as instruções que o Senhor vem e sussurra aos nossos ouvidos. E eu venho meditando muito sobre as instruções de Deus sobre a minha vida. Porque tantas vezes as aflições, as situações que vão se colocando, os padrões culturais que vão se colocando à nossa frente, vão fazer com que aquilo que o Senhor está nos falando seja confrontado. E muitas vezes nós deixamos as instruções do Senhor de lado e seguimos as instruções, os padrões culturais, aquilo que culturalmente ali seria o correto a fazer, nós vamos deixando de lado e deixamos de seguir então as instruções do Senhor. E aqui a palavra está sendo bem clara aqui com a mãe de Sansão, siga as instruções. Quais são as instruções que o Senhor está te dando hoje, nesse dia, e já há algum tempo que vai em confronto, não em confronto à palavra, certo? A palavra ela é única. Nada que foge à palavra vai ser o correto. Isso nós temos que ter bem claro em nós.
mas instruções que o Senhor nos dá, que não ferem a palavra, mas que nos levam para mais perto dele, que nos fazem ter passos de fé, essas instruções nós devemos prestar atenção e nós devemos seguir. Então, aqui continuando, né? Então Manoá perguntou: quais, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? E o anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que eu ordenei. O que o Senhor está te ordenando neste dia e que está fazendo com que você confronte padrões culturais, padrões que estão ali enraizados, que aos nossos olhos seriam os mais corretos. O que o Senhor está te confrontando nesse dia? Então Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. E aí no 16, ele responde: está bem, só que não comerei nada. Respondeu o anjo do Senhor: mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Então era como se fosse um homem normal que estava ali falando com eles. Não é o próprio Jesus Cristo que veio como homem aqui, como carne aqui e morreu como homem ali naquela cruz, derramou seu sangue como homem ali naquela cruz por mim e por você? Então, o anjo do Senhor estava ali na presença dele, mas só que ele não entendia verdadeiramente que ele era, né, algo divino, que ele era o próprio Deus. Então, Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar a homenagem quando tudo isso se cumprir. 18. Daí um pouquinho antes, né? A idolatria. Ele não entendia que aquele que estava à frente dele era um ser divino, que era o próprio Deus, e ao mesmo tempo ele queria, quando tudo se cumprisse, prestar idolatria, né? Prestar reverência a aquele que se colocou ali o propósito de sanção, né? Aquele que disse que o milagre aconteceria. Então, como nós somos fáceis, né? Como facilmente nós nos desviamos da presença do Senhor, facilmente nós adoramos, mesmo que inconsciente, tantas vezes, situações ou pessoas que estão ali se colocam como nos trazendo milagres, né? Milagres, usando muitas vezes pessoas que são usadas pelo Senhor, mas tantas vezes nós ali levantamos altares que não são os altares do nosso Deus. Então nós também precisamos prestar atenção nesses comportamentos que nós temos, né? Deixamos muitas vezes de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de pessoas. 18. Por que quer saber meu nome? Questiona ali o anjo do Senhor, né? Disse o anjo do Senhor. E agora vem a resposta. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. O nome de Jesus Cristo é tão maravilhoso que este homem ali não conseguiria entender. E não era o tempo de Jesus se revelar verdadeiramente, né? Ali naquele momento. 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. E olha o que eles falam, né? O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. E aí sua esposa, porém, disse: Senhor, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. 24. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em
Maanedã, entre Zorá e Estaol. Eu quero, antes de nós finalizarmos, ler Jó 42, versículo 2, que fala o seguinte: depois de toda aquela trajetória de Jó, né, falando, clamando, né, os amigos dele ali oprimindo ele dizendo, não, eu sou correto, né, e aí ele falando ali sobre o Senhor, falando sobre Deus, sobre as maravilhas do Senhor. E aí depois que Deus vai e fala com ele verdadeiramente e ele vê Deus, né? E aí ele ainda fala, né? Eu te conhecia, mas te conhecia de ouvir, não te conhecia de ver, de viver contigo, né? De sentir, de entender quem tu eras. E olha o que Jó fala. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, os planos que o Senhor tem para a minha vida, os planos que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode frustrá-los. O que acontece conosco é que nós nos desviamos da rota, né? E muitas vezes nós ficamos nos círculos de compulsão, de repetição a compulsão. Mas ninguém pode desfazer os planos que o Senhor tem para mim, os planos que o Senhor tem para você. E eu quero ler também ali em João, capítulo 1, versículo 18, onde ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então Jesus esteve muitas vezes durante a trajetória, né, desde Adão e Eva até os dias de hoje, até ali a cruz, né? Jesus apareceu na representação como anjo do Senhor muitas vezes. O próprio Deus nunca foi visto, mas o Filho do homem, Jesus Cristo, esteve aqui como terra, como homem, morreu por mim, por você, derramou o sangue precioso dele e nos viu ainda antes de nós sermos algo, né? Nos predestinou lá atrás, escreveu a nosso respeito sobre a nossa vida, sobre aquilo que ele queria fazer através de nós e em nós. E hoje nós nos encontramos na presença dele. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele cria vasos de honra e vasos de desonra. E que quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus. Então, quem nós somos na presença deste Deus? Nós somos vasos de honra? Nós estamos com a nossa vida quebrada, com a nossa vida destruída, mas aquele lá no nosso íntimo, é este Deus que está sempre nos levantando, é esse Deus que está sempre nos fortalecendo, é esse Deus que está nos conduzindo. Quem nós somos na presença deste Deus? Que nós podemos saber com toda certeza, com toda a verdade neste dia, que aquilo que Ele tem escrito para as nossas vidas irá se cumprir. Aquilo que Ele escreveu, que Ele sonhou para mim e para você, irá se cumprir. Mas nós precisamos olhar com os olhos de fé e crer naquilo que Ele já nos falou. Nós precisamos olhar com os nossos olhos de fé e continuar clamando para que a esterilidade do nosso ventre, não só físico, como mulheres que querem ser mães, mas a esterilidade dos nossos projetos. Nós não devemos cessar até que este Deus cumpra a sua palavra sobre as nossas vidas. Então é essa a meditação de hoje. Qual é a esterilidade que está nos impedindo de avançarmos? O que nós estamos vendo em nossas vidas, que os nossos olhos de fé estão em decadência, estão caindo, que nós possamos nos erguer hoje, mais uma vez, em fé e continuar clamando para que este Deus santo e poderoso cumpra a sua vontade sobre as nossas vidas. E eu vou finalizar então com uma oração. Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor. Nos ajuda a entender e colocar em prática tudo que Tu nos falaste hoje através de Sansão, Senhor, através dessa trajetória, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas hoje. O que nós temos de estéril, Senhor, que nós devemos continuar clamando, nós devemos continuar olhando com os olhos de fé, crendo que o Senhor vai fazer cumprir em nossas vidas.
o que nós devemos fazer, Senhor, em termos de alinhamento de comportamento, Senhor, sobre nós nesse dia, Senhor. Vem e nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores, meu Deus. Ó Deus, quais são os projetos que o Senhor colocou em nossos corações e que nós estamos deixando ali na gaveta, Senhor, como projetos perdidos, Senhor, que nós possamos abrir essas gavetas hoje, Senhor, e crer com todo o nosso coração, com toda a nossa força, que Tu não és homem para voltar atrás e que tudo aquilo que Tu falaste ao nosso respeito irá se cumprir, meu Deus. Então, em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus, e nos ajuda, Senhor, a estarmos em pé nesse dia, porque Tu estás conosco, Senhor. Nos ajuda a continuarmos com olhos de fé, olhando para o invisível, crendo, Senhor, nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos e te agradecemos pelo Teu amor infinito, Senhor, e pela Tua paciência, pela Tua longanimidade, Senhor, pela nossa condição humana, que é falha, que é pecadora. Sê conosco, meu Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um beijinho, então, e até amanhã, se Deus quiser.